Olá, tudo bem com você? Mais uma vez aqui de volta. Quero compartilhar hoje com você um pouquinho de uma análise psicológica, ainda que superficialmente, porque não temos tantos elementos assim a respeito desse personagem, mas refletir um pouquinho sobre uma possível análise psicológica de um dos personagens mais enigmáticos, mais misteriosos da Bíblia, Judas Iscariotes. Então, antes de mais nada, eu quero pedir que você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, seu joinha aí, né? Pode ser para cima ou para baixo, não tem nenhum problema. Respeitamos todas as opiniões aqui, tá bom? E pedir que você que já é inscrito no meu canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário. Essas ações todas ajudam o crescimento do canal. E eu fico muito, mas muito, extremamente grato a vocês por essas ações, tá bom? Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje. A análise psicológica de Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos de Jesus, é um desafio muito complexo, porque Judas é uma figura central na narrativa cristã da traição, mas os detalhes sobre a sua personalidade são limitados e interpretados de maneira diferentes ao longo da história. Cada época se dá uma interpretação diferente ao porquê Judas traiu Jesus. Então nós vamos fazer uma breve análise baseada nos textos bíblicos, nos evangelhos, que falam um pouco da história desse homem que foi o traidor de Jesus, que trocou a lealdade, a fidelidade, a ética, o respeito por 30 moedas de prata. Judas Iscariotes é conhecido principalmente por ser o discípulo que deu mais valor às 30 moedas de prata do que à amizade, ao companheirismo, ao respeito por aquele que se proclamava e realmente era o Messias. O seu nome, Iscariotes, provavelmente indica a sua origem na cidade de Queriote, na Judéia. As motivações de Judas não são totalmente claras e já foram objeto de debates teológico e psicológico ao longo do tempo, ao longo da história. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essas motivações. Quais poderiam ter sido essas motivações de Judas? A primeira delas é a ganância. Uma das interpretações mais comuns é que Judas agiu por ganância. A traição de Judas em relação a Jesus, em troca de dinheiro, pode indicar uma personalidade impulsionada por interesses materiais. Se a gente considerar essa perspectiva, de que ele era ganancioso. Judas poderia ser visto, por exemplo, como alguém que valorizava de forma extrema o ganho financeiro acima de sua lealdade e suas convicções. Ele era mais fiel ao dinheiro do que àquilo que ele acreditava. Uma outra possível motivação de Judas é a desilusão. Como assim, Antônio? Desilusão. A desilusão com Jesus. Alguns estudiosos sugerem que Judas, ele esperava que Jesus fosse um líder político. Aliás, não era só Judas que esperava isso. A maioria dos judeus, a maioria daquela multidão que seguia Jesus por onde quer que ele fosse, esperava que Jesus fosse aquele líder revolucionário que libertaria o povo judeu do domínio romano. Quando percebeu que Jesus não tinha essa intenção, Judas pode ter se sentido traído. Olha só que interessante. E assim ele decidiu trair Jesus como uma forma de expressar a sua frustração. Se for partir para esse lado, para essa interpretação, muitos dos que esperavam que Jesus libertasse eles do jugo romano foram traídos, Outro perfil, outra possível motivação, pressão e
manipulação. Muitos acreditam que Judas pode ter sido pressionado e manipulado pelos líderes religiosos da época que queriam se livrar de Jesus. E ele era um ponto vulnerável à influência externa devido à sua personalidade mais fraca e insegura. Então, tipo assim, Judas não teve outra escolha, né? Ele foi pressionado a tal ponto que ele tinha que trair, se for pensar por esse lado. Agora, qual era o perfil psicológico de Judas? Judas provavelmente ele tinha muitos conflitos internos, né? Por exemplo, a culpa que ele sentiu após trair Jesus levou ele a devolver as moedas e a cometer suicídio. Isso equivale a dizer que Judas estava ciente das implicações morais de sua ação. Isso pode indicar uma personalidade dividida entre o remorso e o desespero, onde a culpa se torna insuportável. Um outro traço da personalidade de Judas, ele tinha um transtorno. Alguns psicólogos modernos poderiam até levantar uma hipótese de que Judas exibia traços de um transtorno de personalidade, como, por exemplo, o transtorno de personalidade antissocial. Esse transtorno é caracterizado por impulsividade, manipulação e desrespeito pelas consequências morais que um ato seu poderia trazer. Mas isso é apenas uma interpretação especulativa, ficando única e especificamente nos evangelhos. Nós dizemos que não temos muitas informações a respeito dos traços do perfil de Judas e que ele realmente acreditava que talvez traindo Jesus se via meio que obrigado, impulsionado a tomar o seu lugar como líder e libertar o povo judeu do domínio romano. Quando Jesus não agiu dessa maneira, como ele esperava, ele então foi se enforcar. Uma outra coisa que muitos psicólogos também falam a respeito de Judas é que ele se auto-sabotou de uma forma inconsciente. Ele se envolveu num ato de autossabotagem. Ele pode ter sentido que não era digno de ser um discípulo de Jesus. E, portanto, ele provocou a sua própria queda. Essa autossabotagem pode ter sido alimentada por sentimento de inadequação ou baixa autoestima. É importante, porém, lembrar que Jesus acolhia a todos. De forma muito mais próxima, Jesus acolhia os seus discípulos. Judas, assim como os outros, teve várias oportunidades de rever aquilo que ele estava planejando, mas ele não o fez. E aí veio então aquilo que muitos chamam de arrependimento, mas eu, Antônio, chamo de remorso. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento é a dor de ter traído alguém a quem amamos. O remorso é medo das consequências dos atos que nós praticamos. Judas cometeu suicídio. Esse ato foi um ato de desespero. Se ele tivesse se arrependido, pedido perdão a Jesus, voltado pelo caminho que ele foi, né, ele teria conseguido o perdão. Afinal de contas, a graça de Deus pode alcançar qualquer pessoa, independente do tamanho do erro que ela possa ter cometido. Basta a pessoa dizer: Senhor, eu aceito. O perdão de Deus é disponível a todos, basta tomarmos posse. Para muitos, Judas representa a fraqueza humana, a falibilidade humana, a capacidade que uma pessoa tem de trair os seus próprios princípios, suas próprias convicções. E dentro de um contexto teológico, Judas exerceu o seu livre-arbítrio. Mas de forma nenhuma ele foi predestinado a trair. Ele simboliza assim a luta interna entre o bem e o mal.
e a tragédia do arrependimento tardio. Como é trágico quando a pessoa se arrepende, mas se arrepende tardiamente. Aí acontece o remorso. O arrependimento é aquele que leva ao caminho de volta, aquele que leva à necessidade do perdão e à mudança de comportamento. Analisar o perfil psicológico de Judas não é fácil, mas talvez Judas tenha sido motivado por uma mistura de ganância, desilusão, pressão externa, pressão interna, conflito interno. A história dele é uma história de tragédia, de culpa e de remorso. E oferece uma área rica para exploração no aspecto psicológico mesmo. Embora seja difícil traçar um perfil exato psicológico de Judas, nós podemos nos basear nas poucas informações disponíveis para dizer que Judas continua sendo uma figura fascinante e enigmática, no sentido assim de estudar o comportamento, o pensamento, a psique humana. E resta a gente ter em mente, até para o nosso conforto, que Judas poderia ter sido perdoado. Jesus teria perdoado Judas, se ele realmente desejasse. Porque não há distância tão grande que você ou eu ou Judas poderia ter ido que Deus não pudesse alcançá-lo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Voltamos outro dia com mais um vídeo aqui para você. Forte abraço e até lá.